Olá, Instagram! Vamos começar essa live das 11. Fica tentando ajustar o horário aqui para ver qual que é o melhor horário para vocês, mas é como eu tava falando agora ali no grupo do Bem Mais Que Receber, né? Cada um tem seu horário, sua rotina, a gente não consegue acertar com todo mundo. Oi, Tati! Vamos lá? Vamos ver quem que tá aí para conversar comigo um pouco. Hoje o assunto é: existe uma anfitriã dentro de você, aí em você, né? Eu já deixei o título aqui. Vamos falar sobre isso, uma conversa bem honesta hoje, né? Tudo bem? A gente conversa, esquece que tem um delay, né? Até entregar aqui a mensagem de como vocês estão ouvindo e quando eu já falei, né? Dá um delayzinho já. Mas eu vou começar já no assunto, porque essa live vai ficar salva e eu sei que vocês ficaram interessados aí pelo tema. Olá, Andressa, tudo bem? Será que existe uma anfitriã dentro de você, Andressa? Eu acho que sim, hein? Eu acho que toda mulher tem um pezinho lá, mas vamos ver, não vamos romantizar isso. Olá, Rosiane, seja bem-vinda. Ó, Andressa, tô aqui sem filtro, hein? Que eu falei, hoje a conversa vai ser total honesta. Vou começar por isso. Sem filtro, vamos ver se a maquiagem tá boa. A luz aqui tá um pouco escuro aqui, tá um pouco nublado o tempo agora. Mas acho que tá bom. Vou ajustar aqui, eu tô vendo que tá um pouco torto. Bom, é isso, gente. Hoje o nosso assunto é esse, né? Afinal, essa é a premissa básica aqui do BMR, do Instagram do Bem Mais Que Receber, que quer ajudar você a se tornar uma anfitriã inesquecível, né? Inesquecível por quê? Porque os momentos que você cria e proporciona são memoráveis, certo? Então, essa é a conotação que quando eu digo que quero que você se torne uma anfitriã inesquecível, tá? Porque você sempre vai deixar guardadinha ali na memória da pessoa que passou por uma celebração sua, que esteve um momento com você, vai deixar essa memória boa, essa memória de ter vivido uma experiência interessante, de ter às vezes provado uma comida diferente, nova, gostosa, de ter vivido um momento especial que foi além do normal, do básico, né? Então essa é a premissa do Bem Mais Que Receber. Torne-se uma anfitriã inesquecível. Só que daí às vezes eu tô aqui postando coisas sobre menus, sobre decorar mesa, sempre com essa ênfase do vamos sair do básico, vamos sair do básico. E às vezes você não tá aí entendendo patavina nenhuma, né? Olha de onde eu fui tirar esse termo, patavina. Às vezes eu não tô me comunicando com você diretamente porque a gente não se acertou nesse ponto aqui, né? Afinal de contas, qual tipo de anfitriã você quer ser? Existe uma anfitriã dentro de você? Porque se não existir essa vontade, então não vai fazer sentido esse ponto, esse extraordinário, esse nível extraordinário que é onde eu quero te levar, certo? Oi, Char! Tudo bem? Olha, então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre isso, vamos falar o que é uma anfitriã, tá? A anfitriã, ela é a dona da casa, basicamente. Podemos chegar nessa resolução aqui. A dona da casa, mas também ela pode ser a dona da festa, né? Uma anfitriã pode estar criando algum evento, alguma celebração em outro lugar, né? Por exemplo, ela pode estar fazendo o casamento dela em outro lugar. A anfitriã também é aquela que hospeda, certo? Então a gente até vê aqui na internet vários perfis ensinando as pessoas a como ser grandes anfitriões no Airbnb, por exemplo. Então esse termo, na verdade, significa que é aquele que, né, aquela pessoa que está no cargo de receber, né, que ela está no comando daquele momento, certo? Então assim, ó,
Você pode ser uma anfitriã quando você escolhe um restaurante para almoçar e leva seus amigos, por exemplo. Então, o seu papel ali, se você que encontrou esse restaurante, se você está orquestrando isso, certo? Então, é interessante se você pesquisa sobre esse restaurante, pesquisa qual que é o carro-chefe ali dentro do menu, sabe? Faz indicações para os amigos, faz a reserva. Então, dessa maneira você também está se colocando num papel de anfitrião, né? Eu já vou dar uma olhada nas perguntinhas de vocês, tá? Tá, Andressa? Deixa eu ver, eu já vi que você mandou uma pergunta aqui, ó. E eu ia falar isso já vou aproveitar então. Uma anfitriã também como a Andressa tá falando, a dona do espaço. Uma dentista no seu consultório é a anfitriã, não é a secretária que tá lá para resolver. A Andressa, como a maquiadora e tem o ateliê dela, ela é sim a anfitriã desse ateliê. E quanto mais detalhes ela prepara para receber essa cliente, para receber o seu, no caso um dentista, para receber ali o seu paciente. Então, todos esses detalhes demonstram as suas características como um bom anfitrião. Por exemplo, a água fresquinha que está lá para as pessoas usufruírem, o café que está sendo servido, os cuidados com o banheiro, com o lavabo, se está tudo em ordem, né? O espaço, a arrumação do espaço, o clima, até o comportamento dessa secretária que está lá atendendo para você. Tudo isso, a soma de tudo isso reflete a personalidade de quem está por trás disso. Então, reflete a personalidade desse anfitrião, certo? Então, todos esses pontos, você está sendo representada como anfitriã. Então, a anfitriã que hospeda, a anfitriã que recebe no receber em casa, a anfitriã que organiza e combina um almoço e leva os seus convidados, né, os seus amigos para apresentar tal lugar. A anfitriã que tem um negócio, que tem uma empresa e que recepciona os seus clientes, os seus pacientes. São todas essas formas de ser anfitriã. Tá, mas e aí? O que a gente precisa? Oi, Andréia, tudo bem? O que a gente precisa entender quando a gente está sendo... Quando a gente olha para esse lado, se eu sou uma anfitriã ou não. Bom, a base de tudo nessa vida é o autoconhecimento, certo? Autoconhecimento, saber quais são as suas potencialidades, quem é você na fila do pão, não é? Então, porque você pode construir essa identidade de anfitriã a partir dos seus gostos, que vão se tornar habilidades. Eu, por exemplo, eu falei que essa conversa seria uma conversa bem honesta, certo? Eu, por exemplo, eu não sou uma boa anfitriã no momento de hospedar, tá? Para hospedar pessoas em casa, tá? Então, eu devo admitir que eu não sou uma boa anfitriã para isso. Apesar de saber, né, o que fazer... E também já ajudei muitos clientes com isso. Mas eu não sou boa porque eu acredito que seja devido à minha introspecção, tá? Então, gostar muito de estar sozinha, gostar muito de ter os meus momentos e sofrer um pouco quando eu preciso me ajustar a essa companhia permanente de outra pessoa num full time, num fluxo maior. Mas aí é claro que existem visitas e visitas. Então essa visita que vai exigir um remanejamento na minha rotina, ou então que vai exigir que eu seja, por exemplo, uma super hostess, vamos supor assim, que eu vá levar a pessoa pela cidade, por lugares, ainda essa parte ainda é mais fácil, mas o estar junto dentro da minha casa, talvez seja a forma com que eu vejo a minha casa, que seria um lugar mesmo de refúgio, de viver a minha introspecção, que é uma característica minha, certo?
Mas, daí o que é que eu faço quanto a isso? Eu sei que eu sou melhor anfitriã quando eu recebo para ocasiões. Por quê? Porque eu também vivo essas ocasiões. Então, essas ocasiões festivas, para mim, a anfitriã da festa que sou, essa é uma maneira que eu tenho de me expressar, justamente em contraponto à minha introspecção. Então, olha só como é uma coisa de mesmo se conhecer. Então, eu preciso me expressar, porque o introspectivo é sempre muito observador. Então, eu vou guardando essas informações dentro de mim. E aí, esses momentos do receber festivo, essas ocasiões que eu crio, são ocasiões que me fortalecem, que me distraem, que me entretêm. Então, e assim, faz sentido, né? Porque você, como anfitriã, numa ocasião festiva, você vai viver aquele momento junto com seus convidados. Porque se você não vive, se você não aprende a viver, se você não consegue conduzir o fluxo de maneira que você também se beneficie, você vai ficar como um maître num restaurante, só coordenando se tá todo mundo comendo, se tá todo mundo bebendo, se tá faltando alguma coisa, você tá tenso, você tá numa posição ali quase né, você até se desassocia dos seus convidados, porque você tá ali só presa, né, a essa militância ali, essa coordenação, sabe? Tá bebendo, tá comendo, isso tá pronto, a pia tá limpa, não sei o que, essa bagunça aqui, sabe isso? Quem que tá aí, que fica assim quando recebe em casa, que fica desse jeito, que fica tensa, que não consegue relaxar e aproveitar a festa? Ah, Ana, você ama hospedar em casa? Peraí, que eu guardei uma coisa aqui pra mostrar sobre a Ana. Peraí, aqui ó, olha aqui, o que eu tenho aqui, Ana! Provas! Sempre falo dessa sua mesa, de como você faz esse café da manhã pra gente. Olha aí, ó. Essa é a personalidade da Ana, que ama hospedar. Então, esse é o café da manhã que ela fez pra gente, né? Eu e meu marido, que tava hospedados na casa dela. Então, era uma passagem rápida, porque é nesses momentos que a gente vai pra montanha. Então, fazer a escalada e tal. Eu passo pela casa dela e esse café é o que ela faz às 6 da manhã, às vezes até antes da gente sair. Então, esse é o perfil da anfitriã que sabe hospedar, sabe muito bem hospedar. Ela não segue mais a rotina dela, né? A generosidade dela para se tornar uma boa anfitriã é justamente em atender as necessidades que essas visitas trouxeram, né? O horário que elas acordam, que elas costumam acordar, e não o meu horário, né? O que vai facilitar, qual é o motivo dessa visita tá lá, que no nosso caso é bem específico, né? Então, olha a mesa que a Ana, que é essa anfitriã que ama hospedar, o que ela proporciona. Então, ela é uma anfitriã inesquecível nesse quesito, com certeza. Vocês viram ali? Presunto enroladinho, as frutas cortadas, né? Um café da manhã de sonho, de hotel, né? Então, esse carinho que ela transfere pra gente, isso sem contar, deixa eu mostrar mais um detalhe aqui, que é o que ela proporciona também pra gente ali, ó, no quarto. Olha lá, é uma foto de um stories que eu coloquei aqui, Ana, olha lá, ó. Essa aqui ela proporciona pra gente ali do lado da cama, tá? Que ela também cede pra gente o melhor quarto, tá? As toalhas. Ela colocou uma foto da nossa família todinha ali, ó. Nessa viagem eu não tinha ido com nós não estávamos como os nossos filhos, mas olha lá, os nossos filhos, todos os snacks, a aguinha, a florzinha, é um capricho só.
Então, se você se identifica com esse perfil de hospedar, também você pode ser extremamente criativo e cuidadoso com isso, com esses detalhes. Olha a estadia que nós temos quando estamos na casa da Ana. E aí, o meu perfil, que é o perfil de criar situações, de celebrar, de festa, que é, aliás, o carro-chefe aqui do Bem Mais Que Receber, é onde eu quero te ensinar aqui, é justamente essa habilidade de criar momentos especiais, mas ele tem um fluxo muito menor, né? Então, assim, é festivo, é mais intenso, então ele é muito mais até lúdico. Talvez olhando aqui para o jeito que a Ana nos recebe, você pode perceber que ela também tem um traço lúdico, né? De enfeitar e não só de abastecer, né? Abastecer, o básico seria ter tudo que as visitas precisam à mão, né? Mas e tudo setorizado e tudo muito prático. A Ana vai a um patamar a mais, que não é só o básico e o abastecimento. Ela também enfeita, ela mexe com o nosso emocional, chegar ali e ter a foto dos meus filhos. Então são carinhos. Então você também pode ser lúdica e afetiva nesses momentos. A anfitriã da festa, que aprende que tem mais características com essa tendência para festa, que é o meu caso, eu faço coloco esses detalhes quando eu tematizo, quando eu invento, né, como as amigas falam, a Thalita gosta de inventar moda, né? Vocês lembram de um receber que eu fiz, até mostrei aqui pra vocês, que a gente fez uma brincadeira como se fosse uma aula de pintura. Então ali a gente tinha os drinks e a gente fez uma tarde que a gente ficou pintando, todo mundo tinha o seu kit, seu material, uns quadrinhos, uma coisa que sai totalmente fora do comum e que é super possível e que eu faço acontecer. Por quê? Como eu estava dizendo antes, é essa necessidade de me expressar. Porque isso é uma questão também cultural, né? Então, o ser humano, ele é naturalmente inclinado à socialização, e dessa maneira que a gente movimenta restaurantes, que a gente cria as confraternizações de final de ano, que a gente celebra as datas comemorativas. Então, esses momentos são momentos em que você vai ter um anfitrião, vai ter uma situação, vai ter a comida, vai ter a decoração, vai ter todas as simbologias daquela festa, daquela celebração. Então, tudo isso orquestrado por alguém que pode ser ou não mais afetiva, mais criativa, mais inspirada. E aí é que tá, gente, sem a gente romantizar esse papel. Porque o anfitrião sempre vai estar com uma responsabilidade maior do que os convidados, né? É igual ser pai e mãe e ser avô e vó, né? Pegando um exemplo aqui, né? Um avô e vó estão lá para se divertir com o neto, e o pai e a mãe em educar. Então, no caso, o avô e vó é o perfil dos convidados, certo? E o pai e mãe, o perfil do anfitrião. Então, sendo você um anfitrião, você tem muitas coisas sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, certo? As coisas básicas que as pessoas geralmente sofrem por ter que administrar, que é realmente pensar em tudo que vai ser servido para comer, se o ambiente está preparado, se, né, isso a gente fala de limpeza, de organização, de comprar todas as coisas, de pensar nos convidados individualmente, né, se alguém tem alguma restrição alimentar, por exemplo, se nos horários, né, organizar. Também existe uma organização nesse momento, e que não é todo mundo que tem essa habilidade
que é uma desvantagem, como também seria uma desvantagem ter apenas essas habilidades. Porque daí é aquela coisa que eu falei, né, que estava falando agora para vocês. Você se torna quase que apenas o maître daquela celebração, porque você só está preocupada se você tem o controle de tudo que está acontecendo ali, certo? E isso é muito frustrante. Quantas de vocês já não passaram por algum momento, né, foram a anfitriã de alguma festa, de alguma celebração, e que às vezes vocês nem comeram o que estava sendo servido? Quem aí tem uma situação dessa pra me falar? Gente, eu vi que a minha avó entrou. Oi, vó, que saudade. A minha avó sabe da festa também, né, vó? Sabe festejar. Gente, vó, me contem aí quem é que já passou por essa situação de criar um receber e daí depois, quando tudo acaba, viu que nem comeu, nem bebeu, não curtiu, não conversou, hein? Eu tenho certeza que alguém já passou por isso e sabe como é frustrante ser esse tipo de anfitriã. Então, qual que é a graça de planejar toda uma brincadeira e não brincar? Será que é porque você não está vendo isso como uma brincadeira? Não poderia ser exatamente esse olhar que está faltando aí? Porque o receber, ele é um entretenimento, né? Também. Então, olha lá, tá lá, o pessoal já tá falando, né, Ale? Tudo é muito comum, né? Várias vezes eu recebo mensagens aqui no direct, assim, quando abre o caixinho, quando faz essa pergunta, por que é que você não recebe com a frequência que você gostaria? Ou então assim, eu não tenho vontade, dá muito trabalho. Então, esse pensamento, assim, dá muito trabalho, é justamente porque você não está tornando divertido ao ponto, né, de sentir o prazer nisso. Porque não tem sentido olhar só por esse ângulo do trabalho. E o trabalho é o quê? Por exemplo, para mim, o que dá mais trabalho é onde eu tenho dificuldade. Talvez um pouco mais de organização, né? Eu sou um pouco mais criativa, então, né, o criativo talvez não seja tão metódico. Mas eu criei métodos justamente para conseguir contornar isso de forma que eu uso a minha imaginação, que esse momento de elaborar o fluxo da minha celebração. Então eu uso a imaginação para traçar esse fluxo na minha mente. E aí, nesse momento em que eu estou imaginando como vai ser, imaginando quem vai vir, construindo esse receber na minha mente, vem os pontos chaves. Por exemplo, eu estou imaginando realmente, gente, como se fosse uma novela. Fulano vai vir, ciclano vai sentar, certeza que a minha tia vai querer aquela cadeira, certeza que fulana vai trazer tal bebida. Se eu ligar para ciclano, ele vai perguntar se eu chamei fulano. Sabe isso? Isso. Só que aí a gente vê esses pontos, sabe? Então, se eu ligar para ciclano, tenho que chamar fulano. Então, aí eu já tenho uma construção da minha lista de convidados. Aí eu falo, se eu servir tal coisa, fulano adora tal coisa. Eu já tenho ali uma mentalização do que eu preciso comprar no mercado. E aí isso tudo ou é papel e caneta ou é bloco de notas do celular para te ajudar nesses insights. Só que vocês não concordam que é muito mais divertido, espontâneo e criativo e aberto traçar uma organização dessa forma do que eu sentar e falar, não, quem vem? Que eu vou servir? Sabe? Uma coisa que vai te tomar muito mais tempo
e que não, às vezes não combina com a sua personalidade e que torna isso tipo enfadonho e essa construção pesada, difícil de carregar. Então, esse método que é criativo de imaginar também te ajuda a construir um fluxo muito mais interessante no seu receber, porque você precisa imaginar esses momentos, que é o momento que quando os seus convidados chegam, que aí se você vai servir uma mesa posta, se você vai conduzir eles para um ambiente de mesa posta, mas se vai ter entrada, se não vai ter entrada, se você vai passar por esse percurso antes, se depois do jantar o pessoal vai querer se levantar e ir para um ambiente mais relaxante, mais aberto, mais relax. Então, essa forma de imaginar o seu receber, você vai criar já todo esse fluxo na sua mente e vai conseguir construir ele dessa forma. Então, tudo isso veio da onde? Do autoconhecimento. Eu funciono dessa forma. Então, pare para pensar nisso. Como você funciona? Qual é o seu jeito de fazer as coisas? Não tem regras nesse momento. Esse momento é seu. Então, você tem que relaxar e criar ele a partir do seu jeito de fazer. Se você não tiver encontrar sua identidade como anfitriã, você vai estar sempre no modo automático. E o automático não se diverte. E quem não se diverte não repete a brincadeira, né? Vai estar sempre se esquivando desses momentos, certo? Eu tenho uma amiga que ela, eu vou falar, né? Uma amiga, assim, não vou dar muita dica aí, não vou queimar o filme de ninguém, mas enfim, tem uma amiga que ela queria muito reformar o fundo lá, o espaço da casa dela, o espaço gourmet. E aí, depois de tanto insistir, enfim, né, economizar, fazer, criar, contratar gente, passar por todo o sofrimento da obra, eis que o espaço gourmet ficou pronto, lindo, maravilhoso, perfeito para receber. E aí, o que começou a acontecer? O espaço começou a ser o tema das brigas entre ela e o marido. Por quê? Porque toda vez que ele marcava um churrasquinho, ela ficava brava com ele. Por quê? Porque ia sujar, porque não era o momento ideal para ela, porque não sei o quê. É quase como se eles tivessem construído um cenário para brigar, né? Para um ambiente para brigar por ele, só por esse motivo. Então, o que acontece quando você tem essa mentalidade de que precisa estar tudo muito afinado sob o seu controle? É justamente isso, esse impasse. Então, duas personalidades, né? Que geralmente homem tem uma personalidade que é mais assim, mais relaxada e assim, é tudo, né? Não precisa de tanta coisa, e a mulher tende a ir mais para esse lado de quero que esteja tudo limpo, porque quero que reflita como eu gosto das coisas, como eu sou caprichosa. Mas aí é que tá. O receber é para os outros e você junto, tá? Ele é a brincadeira que envolve todo mundo. Então essa mentalidade de a bola é minha, só brinca a hora que eu quiser, não é uma mentalidade compatível com a generosidade que a gente espera de uma anfitriã sábia, uma anfitriã que sabe se divertir, inclusive, né? Que eu não vejo qual é o sentido de fazer apenas dessa maneira, criar momentos apenas com essa ideia, né? De que tem que ser do meu jeito, do meu controle, e aí vai chegar lá também no momento, vai continuar com essa mentalidade e não vai se divertir. Então essas situações são corriqueiras e eu entendo, né? Como eu disse, eu não quero romantizar a ideia de que é tudo legal, tudo numa boa. Com certeza existe esse planejamento, existe essa estrutura. Mas, de novo, se você não criar de uma forma que seja interessante para todo mundo, não tem sentido fazer nem para você, né? E aí, outra coisa.
O seu marido, já que a gente entrou nessa pauta, que eu entrei nessa pauta aqui, o seu marido, os seus filhos, com certeza um amigo ou outro que são os mais íntimos, eles se tornam aliados nesse momento do receber. Então eles têm que fazer parte do seu time. E quando a gente adquire o autoconhecimento, quando a gente está usando a nossa linguagem para se expressar, para fazer do nosso jeito, a gente também sabe no que nós somos melhores e a gente consegue delegar também coisas, né? Então o marido pode ter um papel, uma responsabilidade que seja só dele, os filhos podem ter responsabilidades e papéis que sejam só deles. Não adianta, né? Você ir contra a natureza das pessoas. É justamente esse que é o caminho para o fluxo, para o melhor fluxo nesse momento. E os seus convidados, eles também sentem esses impasses, né? Sentem que existe ali uma discordância entre o marido e a mulher, sentem que talvez aquele dia não foi o dia certo de acontecer. Acaba sempre tendo aqueles comentários, eu falei pra ele, mas ele não ouviu. Vocês já sentiram isso na casa de alguém, sabe? Que parece que as pessoas não estão em sintonia. E o que? A base, o que gera tudo isso é o que vem lá atrás. É querer colocar um padrão que às vezes não é nem da família para aquela família, querer não conseguir delegar, não conseguir se ver como um time, não enxergar as potencialidades de cada um, não buscar essa assinatura no receber, né? Quando você busca a sua assinatura, você vai fazer do seu jeito e vai ser uma forma de se expressar e não uma obrigação, né? Um ter de fazer. E aí, gente, tô falando aqui sem parar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vi que a Ale fez pergunta. Seria a falta de organização no cardápio. A gente estava falando aqui, nesse momento, quando você fez essa pergunta, Ale, sobre o cardápio, do que a gente estava falando para eu poder te ajudar aqui. Em qual momento que eu pulei essa pergunta aqui? Olha, o menu, no geral, na maneira como eu faço, que eu conduzo o receber, que é sempre tudo muito conectado, quase tematizado, tudo querendo transmitir uma mensagem, um momento que tem um estilo próprio, que tem uma ideia própria. Então, o cardápio, ele é outra maneira de se expressar também, de comunicar a sua mensagem. Então, o cardápio, ele nunca se torna uma tarefa difícil para se elaborar, quando ela está alinhada com todas essas características, né? Então, um cardápio mais leve para uma coisa mais leve, mais despojada. Um cardápio temático para acompanhar a decoração e criar uma experiência mais interessante em relação àquela vivência, né? Viver o tema, experimentar o tema, né? Então, o cardápio ele está sempre alinhado com o seu objetivo final, tá? Ele não nada é um peso quando você coordena dessa forma. Isso ficou claro? Gente, olha, Einstein já dizia que a imaginação é mais importante, é mais importante é o jeito mais importante de demonstrar inteligência, é a imaginação. A imaginação, tem aquela frase dele conhecida, que é: a criatividade é a inteligência brincando, alguma coisa assim. E o que é a imaginação? É uma forma de você organizar, né, no caso do receber. Organiza o seu receber imaginando, trazendo riqueza de conteúdo para esse momento quando você está imaginando. Os seus insights vão ficar cada vez mais profundos, os seus detalhes vão ficar cada vez mais latentes, entendeu? Você vai conseguir comunicar suas ideias de uma maneira muito mais interessante, tá? Do que você partir do zero. Momento de organizar, sentar na mesa, pegar um papel do zero. Não, vai imaginando, tá? E não é uma imaginação realmente como se você estivesse vivendo já aquele momento, né, nessa imaginação. E não uma crítica. Não tô falando para você ter uma conversa crítica com você.
que é tipo assim, ai, não sei o que eu vou servir, fulano vai vir, será que ciclano vai trazer fulano? Não, 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 não é essa conversa que eu tô falando. Eu tô falando de realmente criar a novelinha do seu receber aí na sua cabeça, justamente para você antecipar todas as situações e ter mais riqueza, repertório. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Vocês querem que eu fale mais? Eu queria ter... Alguém lembra aí a frase do Einstein na íntegra? Pra gente colocar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu respondi já a Andressa. Vocês gostaram da ideia de... Aqui a Ana falou, festa do meu marido de 40 anos. Ele... Ah, tá. Aí, tá vendo? Foi um momento que a Ana tá contando aqui, ó. Numa festa que eles fizeram e que eles não conseguiram nem comer durante a festa. Por quê? Porque ficaram pensando, tentando servir todo mundo, cuidar de tudo, ficaram no modo maître. Vamos sair desse modo maître. Você tem que quase atingir a vibe do seu convidado, né? Você não fica na mesma vibe, né? Eu peguei aqui o gancho da Camila. Você não fica na mesma vibe porque, como eu falei, a anfitriã ela tem uma responsabilidade a mais. Mas agora, você, ao mesmo tempo que você dá o tom de todo o restante, né? Se você se incomoda, você chega a passar isso para os seus convidados que também ficam incomodados. Você vai começar a sentir, olha esse que termômetro bom, que você não tá legal, você não tá numa vibe legal quando seus convidados começam a te perguntar, precisa de alguma coisa? Precisa de uma ajuda? Tá precisando? Por quê? Porque eles estão vendo que você não tá ali, tá? Você passa aquilo, não tem como você esconder. Então, agora, a sintonia, quem dá sempre é a anfitriã. Então, cuidar desse fluxo, antecipar isso na sua mente, cuidar para que tudo esteja à disposição e tal, esses preparativos, essa logística que você tem que fazer, antecede o seu receber e em alguns momentos pontuais, durante a ocasião, você vai dar uma certa atenção a esses detalhes, né? De abastecimento e tal. Mas agora, sentar, relaxar, entrar na conversa, né? Cuidar da música, lembrar das histórias, comandar isso de um jeito que, sabe, de se comunicar, é que faz a diferença nessa experiência que você entrega pro seu convidado. Tô viajando na sua vibe, tô entendendo. Que bom, Camila. Você vê que é tudo isso mesmo, né? O meu método, a forma com que eu pretendo ensinar aqui para vocês, a forma como eu faço as coisas acontecer, tem a ver com um autoconhecimento. Quando eu entendi como eu funciono, quais são as minhas potencialidades. Eu até coloquei essa frase aqui, ó. A gente constrói a nossa identidade como anfitriã a partir das habilidades que nós temos. E aí, claro, que com as experiências, essas nossas habilidades vão ficando mais elaboradas, mais, né, articuladas, mais interessantes, mais potentes. Mas agora, a vontade de de criar uma ocasião em casa, ela não vai vir se não for divertido e gostoso para você. Não vai. Vai ser sempre aquele impasse, né? Sempre aquela história. Mas hoje, mas você chamou, mas você tinha que ter falado comigo antes, sabe? Aquela conversa, né? Que geralmente marido e mulher tem. Ou então assim, não tô afim. Sempre você vai estar dando um jeito de se esquivar. Mas agora uma coisa é um fato. Toda mulher um dia recebe, né? Então, uma coisa que você pode abraçar como uma ideia para se expressar, para viver, né, para enfeitar a sua vida, para você poder usufruir, ou você vai estar sempre vendo como um fardo, um peso e sem sentir prazer nenhum em fazer, né? E aí também eu acredito que não seja você também nem como convidada. Talvez você
você consiga usufruir tanto quanto alguém com essa mentalidade mais flexível, que consegue entender, que consegue sentir empatia. Porque quando você é convidado, você também pode se colocar nesse lugar, né? Se você é quando você é um bom anfitrião, você também é um bom convidado. E porque essa empatia se comunica, ela surge. Então você, como convidado, também pode exercer essa habilidade de dar o seu melhor, de entreter, de sentir essa empatia, de estar antenado, de conduzir. Tudo isso é porque essas características, na verdade, o do anfitrião, ele é uma característica humana, geral, uma tendência, né? Pessoas generosas, pessoas flexíveis, pessoas que conseguem se adaptar. Eu, mesmo tendo essa dificuldade de introversão e tal, eu tento, fazer com que, em alguns momentos, eu consiga me libertar disso justamente para ter essa pausa, para não ficar tão fechada, para me abrir. Então, esse esforço e aí com o tempo, tudo isso vai também aperfeiçoando a sua personalidade. A Lu entrou aqui, a gente estava conversando antes no direct, aí ela tava falando aqui comigo sobre as características dos convidados, né? Então, quando você tá organizando um receber, você também pensa nas características do seu convidado. Essa também é uma das formas de você coordenar um receber com um fluxo mais animado, mais divertido, para que você também tenha esse prazer. Então, a pandemia, ela trouxe isso pra gente, né? A gente hoje recebe com menos pessoas, então a gente orquestra isso de forma até como que fazendo um rodízio, certo? Então isso é uma coisa que veio como uma nova forma de conduzir as coisas. Então ninguém pode mais ficar chateado com aquela ideia de tipo, pô, não convidou e tal. Vamos colocar tudo isso em perspectiva, né? Que a gente faz umas triagens e faz de uma forma com menos pessoas sempre. E aí, na hora de elaborar esse plano de convidados, é legal você também pensar nessas personalidades, equalizar essas personalidades, para que tenha aquele convidado que tem uma capacidade melhor de entreter, aquele que é mais flexível, para também ajudar com aquela pessoa que é mais difícil de lidar. Então, são habilidades que você vai adquirindo partindo dessa premissa de que a sua personalidade tem que ser levada em conta, o seu jeito de ser tem que ser levado em conta, e também os seus convidados, quem você está chamando aí para participar, você também faz essa análise. Quase que uma antropóloga, quase que você uma boa anfitriã é quase que uma antropóloga, certo? Gente, falei bastante aqui hoje, hein? A live vai ficar salva. Eu espero ter respondido as dúvidas de vocês. Se quem está assistindo aí tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Estou aberta para conversar com vocês no direct. Quem não gosta de se expor muito nos comentários, o direct está aí para isso. Converso bastante com vocês por lá, tá? Eu adoro. E a gente está aqui em busca tô aqui nessa missão de te transformar numa anfitriã inesquecível, certo? Uma anfitriã que se diverte e uma anfitriã que compartilha o que ela tem de melhor, tá? Nada de uma anfitriã personagem ou uma anfitriã que não quer estar ali, tá? Vamos entregar o que a gente tem de melhor, certo? Então, até o próximo vídeo, até o próximo tema, até a próxima live. Tchau, gente!